estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje, a nossa coluna Minha Opinião. Lembrando a você, caro amigo, cara amiga, que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. Hoje, o tema que eu abordei lá na coluna no portal não será o mesmo tema que eu vou abordar aqui com vocês. Nós vamos conversar sobre outro assunto, também ligado à guerra da Ucrânia, mas com outro viés. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero pedir a você que nos acompanha e que ainda não é inscrito, ou você que entrou agora, que está começando a assistir o nosso programa, que se inscreva, participe do nosso canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e assista a outros programas. A nossa grade é composta por 3 programas. O programa de entrevistas, o História Atual, a coluna dominical Minha Opinião e a Resenha do Cangaço, que é quinzenal. Então, você está convidado a fazer com que o nosso trabalho se desenvolva e chegue a um maior número de pessoas. Essa semana repercutiu na imprensa nacional uma fala de um deputado do estado de São Paulo que foi para a Ucrânia ajudar os ucranianos na guerra contra a Rússia. Há uns 15 dias atrás eu escrevi na minha coluna sobre um chamamento, um convite do governo da Ucrânia para que os cidadãos e as cidadãs construam, façam coquetéis Molotov para enfrentar o exército russo. Eu acho que isso não é viável, mas cada um tem sua opinião. Se acha que é conveniente você usar cidadãos e cidadãs contra tanques, vai lá. Eu acho que você não pode, não deve usar civis, cidadãos, cidadãs como escudos. Coquetéis Molotovs não são armas para enfrentar tanques. Bom, o cidadão que é deputado por São Paulo ele é membro do MBL e saiu daqui, foi para a Ucrânia e lá postou fotos fabricando coquetéis Molotov. Depois que ele saiu da Ucrânia, ele gravou um áudio e esse áudio foi vazado e repercutiu nas redes sociais. Está aí nos canais, no YouTube, a imprensa deu ampla cobertura ao que esse moço disse. E o que ele disse, eu ouvi em vários canais, em várias fontes, e foi realmente algo extremamente agressivo. Foi algo assim que ele, para um representante da sociedade paulista, ele é um deputado, e mesmo que ele não fosse, ele podia ser qualquer pessoa, independente do que ele seja, foi extremamente grosso, mal educado, machista, certo? Porque ele mesmo se coloca nessa situação. Veja, no áudio eu separei algumas frases ditas por ele que comprometem uma pessoa que se diz cidadão de bem, que se diz defensor dos costumes, da família, da moral. Quando ele foi se justificar, diante da reportagem, até mesmo num vídeo que ele gravou no YouTube, está aí circulando, os argumentos, a justificativa que ele deu para aquela fala dele piorou ainda. Piorou. Eu não sei se foi pior o áudio que ele gravou para os amigos ou se foi o vídeo que ele gravou tentando se justificar. Ele trata as mulheres ucranianas de uma forma
que as transformam em objetos. O tratamento que os homens normalmente dão para as mulheres é um tratamento de muita violência. A gente vive numa sociedade que mantém o patriarcalismo e o machismo. Nós cometemos muitas injustiças e muita violência contra as mulheres. Nós fomos educados nessa sociedade onde a mulher ela tem que estar a serviço do homem. Cada um de nós já parou para pensar e para se colocar no lugar da mulher? Pelo menos alguns minutos, refletir o papel da mulher na sociedade? Como ela se sente em casa, como ela se sente no trabalho, como ela se sente na rua, como ela se sente numa balada. Já paramos para pensar sobre isso? Já paramos para pensar que diariamente as mulheres sofrem qualquer tipo de violência? Já paramos para pensar que as nossas casas são espaços propícios e onde mais existem e são praticadas violências contra a mulher? Já paramos para pensar nisso? Já paramos para pensar que a nossa esposa, a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa filha, a nossa tia, a nossa avó sofre violência quase que todos os dias, praticadas por nós mesmos? Já paramos para pensar que nós temos capacidade de mudar isso? Alguém pode até dizer: por que você está falando isso? Por que você está saindo em defesa das mulheres? Esse é o seu lugar de fala? Você, como homem, pode sair em defesa das mulheres? Eu acho que qualquer um e qualquer uma pode e deve sair em defesa das mulheres. Eu acho que isso não é uma ação que deve ser só do movimento feminista ou da mulher, independente dela ser ou não feminista. Isso é uma questão para a sociedade refletir. Isso é uma questão para nós homens, nós mulheres, nós esposos, nós namorados e namoradas, nós companheiros e companheiras refletirmos. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Ocupando os espaços da política, espaços na sociedade, espaços em casa, não como doméstica, mas como pessoa, como gente, como cidadã, sem ser agredida, sem ser molestada, sem ser violentada, seja fisicamente ou psicologicamente. A mulher não é objeto. A mulher não é propriedade. Então, alguém pode dizer: poxa, mas isso é histórico, sempre foi assim. Não. Isso não é histórico, nem sempre foi assim. Isso é uma imposição da sociedade patriarcal e machista. E tudo que é imposição pode ser quebrado. Pode ser desordenado. Pode ser rompido. A exploração de uma classe sobre outra não quer dizer que seja eterno, não. As revoluções estão aí para provar isso. E nós temos que fazer isso. Temos que romper com isso que tradicionalmente se chama de histórico. A história se faz a partir de narrativas construídas. Mas nós podemos desconstruir narrativas. E é isso que cada um de nós pode e deve fazer. A fala desse parlamentar paulista demonstra claramente como ele trata as mulheres. Ele se referiu às ucranianas, às refugiadas, mas também às militares ucranianas. Mas ele foi além. Ele disse:
elas são fáceis porque são pobres. Nas cidades mais pobres, elas são as melhores. Você pega ela na praia, no mercado, na padaria. As cidades mais pobres, elas são as melhores. Ora, se ele olhou para as ucranianas que estão sofrendo, que estão passando e tentando fugir de uma guerra, e tratou-as como objeto, como coisa, imagine o que é capaz de fazer um homem desse com o poder que tem numa favela em São Paulo ou em qualquer outra cidade. Imagine o que é capaz de fazer um homem desse na periferia, ou numa praia, ou numa padaria, ou num supermercado, ou numa balada, usando o seu poder de macho, o seu poder de parlamentar, o seu poder do dinheiro para assediar mulheres. Esse é o parlamentar que São Paulo tem? São Paulo não merece isso. Os paulistas e as paulistas não merecem isso. O Brasil não merece isso. É repugnante o que você escuta na fala desse moço. E ele ainda diz algo que é chocante. Veja, quando ele foi justificar o ato dele, ele assim se dirigiu aos repórteres. Se as pessoas quiserem me julgar, têm esse direito. Peço que só entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá, fez a missão e saiu. Outra coisa é o Arthur, que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado para os amigos dele. De forma errada, descabida, não foi a melhor das posturas. É nítido aquilo, mas como te falei, é um áudio privado. Então, o senhor Arthur tem o direito de, se não estiver numa missão, agir da maneira que ele acha que deve agir. Como ele mesmo diz. Como é que ele diz no vídeo que ele grava no YouTube? Ele diz: aquilo é o meu lado moleque. Tomei a liberdade de ser um moleque. E eu fui um moleque. E pede para as pessoas separar as palavras das ações. Poxa, como separar as palavras das ações? Se esse cidadão demonstrou claramente em áudio, ninguém o obrigou, como ele vê as mulheres. E não se trata apenas de mulheres ucranianas. Se trata de mulheres. Repugnante, negativo. Isso é uma atitude extremamente violenta que merece ser e receber todo tipo de repúdio. Não pode, não deve. Ainda vem tentar justificar algo que não dá para justificar. Ainda vem usar como argumento de que muitos homens fazem. Sim. Que faça, que diga. Eu sei, muitos homens agem com violência contra as mulheres. Mas é injustificável, é inaceitável. Uma atitude extremamente grotesca. Essa semana, o presidente da República anunciou, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, que o Brasil concederá visto humanitário para ucranianos que desejarem vir para o país. Segundo ele, uma portaria interministerial sobre o assunto deverá ser publicado, ou já foi publicado, até o dia 3 passado. Bom, segundo o presidente, a fala dele, nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano que porventura queira vir para cá.
Louvável atitude do governo brasileiro. Que bom que ele tivesse feito isso com outros irmãos nossos, os venezuelanos, por exemplo, que abrisse as fronteiras de todos os povos vizinhos que passam por problemas, independente de guerra. Mas voltemos aqui. Imagine se um grupo de refugiadas e refugiados decidirem ir para São Paulo. Será que a Assembleia Legislativa de São Paulo entregaria uma comitiva para receber esses refugiados nas mãos desse parlamentar? Imagine um grupo de refugiados e refugiadas serem recebidos em São Paulo por pessoas que têm esse comportamento. É complexo. É preciso refletir todos os dias sobre essas atitudes que são cometidas, essas ações, essas agressões que são cometidas diariamente contra as mulheres. Inaceitável. Reprovável. Repugnante. E você ainda querer justificar que foi uma atitude moleque? Foi, você tem razão. Foi atitude moleque. Tornar mulher objeto. Porque é refugiada. Porque é pobre. É mulher. A sua condição não dá a você o direito de olhar para ela, da ucraniana, da russa, da brasileira, da colombiana, da Argentina, não importa a nacionalidade, e tratar dessa maneira. Fico por aqui. Peço a você mais uma vez que participe do nosso canal, se inscreva, dê sua opinião, porque essa é minha opinião.